Continuação do estudo A Vinda do Messias, parte 4. Miqueias capítulo 2. Yahvé diz ao povo de Israel: Eu reunirei todos vocês que restarem e os trarei de volta para a terra prometida, como o pastor leva as ovelhas para o pasto ou as recolhe no curral. E mais uma vez as cidades do país ficarão movimentadas e cheias de gente. Deus abrirá caminho para o seu povo. Eles sairão livres pelos portões da cidade. O rei Yahvé irá na frente e todos os seguirão. Bom, analisando aqui a profecia de Miqueias 2, a gente percebe que no primeiro parágrafo ele fala da reunião que ele vai fazer com os descendentes de Israel. Todos eles vão se unir e vão voltar para a Terra Prometida. E o segundo parágrafo diz que Deus abrirá caminho para o seu povo. Abrirá onde? Ele vai cortar as montanhas, vai arrebentar com os vales e com as cordilheiras. Então ele vai fazer essa estrada reta para o povo voltar caminhando para Jerusalém. E o texto termina dizendo: o rei Yahvé irá na frente e todos o seguirão. Então aqui está descrevendo aquele momento que a gente já vem estudando, que quando o povo estiver marchando de volta para Jerusalém, o rei, o Messias, ou o próprio Deus, estará na frente caminhando e atrás o povo seguindo o Messias para chegar em Jerusalém e reconquistar a cidade. E aí que vai se cumprir aquelas profecias que está escrito lá em Isaías capítulo 52, 53, que diz: uma voz grita no deserto, prepare o caminho para o Senhor passar. E em Salmos diz: abra os portões antigos para que entre o Rei da Glória. Então isso vai se cumprir. Essas passagens vão se cumprir conforme está escrito aqui também em Miqueias capítulo 2. Ou seja, isso é uma coisa para o futuro, porque isso ainda não aconteceu. Miqueias capítulo 4. No futuro, o monte do templo do Senhor será o mais alto de todos, ficando acima de todos os montes. Todas as nações irão correndo para lá, e esses povos dirão: vamos subir o monte do Senhor, vamos ao templo do Deus de Israel. Ele nos ensinará o que devemos fazer, e nós andaremos nos seus caminhos. Pois os ensinamentos do Senhor vêm de Jerusalém. É do monte Sião que ele fala ao seu povo. Ele será juiz entre muitos povos e decidirá questões entre grandes nações distantes. Os povos transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Nunca mais as nações farão guerra, nem se prepararão novamente para batalhas. Todos viverão seguros e cada um descansará calmamente debaixo das suas figueiras e das suas parreiras. Esta é a promessa do Senhor Todo-Poderoso. Muitas nações se reuniram para atacar Jerusalém. Essa gente diz: Jerusalém deve ser destruída e profanada. Mas eles não sabem o que o Senhor está pensando e planejando. Não sabem que ele os reuniu para os castigar, como se ajuntam as espigas para pisá-las e separar o trigo do palho. Bom, aqui em Miqueias capítulo 4, a gente tem uma descrição no primeiro parágrafo de como será o governo do Messias, No futuro, o monte do templo do Senhor será o mais alto de todos. Isso também nos traz aquela profecia de que as montanhas vão ser destruídas, então vai restar só o Monte Sião. Ficando acima de todos os montes, todas as nações irão correndo para lá. Então esse governo do Messias será um governo centralizador. Todas as nações vão para lá. Vai ser um governo global, o governo do Messias. E eles dirão: vamos subir ao monte do Senhor, vamos ao templo do Deus de Israel. Ele nos ensinará o que devemos fazer, e nós andaremos nos seus caminhos. No segundo parágrafo, temos aqui o destaque: ele será juiz entre muitos povos e decidirá questões entre grandes nações distantes. Aqui, essa linguagem é clara, essa profecia é clara, não resta sombra de dúvidas. Aqui não é uma alegoria espiritual, Aqui a mensagem ela é concreta, está falando do futuro do governo do Messias, está falando que haverá um governo físico. Haverá literalmente um governo,
onde as nações vão convergir para esse governo, vão seguir esse governo. E esse governo será poderoso. E no último parágrafo, a gente já tem a descrição de como será a batalha do Armagedon, né? Muitas nações se reuniram para atacar Jerusalém. Essa gente diz: Jerusalém deve ser destruída e profanada. Mas eles não sabem o que o Senhor está pensando e planejando. Não sabem que ele os reuniu para castigar, como se ajuntam as espigas para pisá-las e separar o trigo da palha. O interessante aqui é que Miqueias, capítulo 4, ele começa descrevendo como vai ser o governo do Messias, que vai ter prosperidade, paz, não haverá mais guerras, mas ele termina o capítulo falando da batalha do Armagedon. E essa batalha do Armagedon, ela virá antes desse momento do total governo do Messias, né? Virá antes. E isso é mais uma... o propósito disso é confundir as pessoas, como a gente já leu lá no início. Quando Deus começou a mandar a mensagem pelo profeta Isaías, ele pediu para Isaías confundir o povo. Então, os profetas sempre usaram de figuras de linguagem, de inversões, de metáforas, de comparações, para fazer com que a mensagem fique um pouco confusa de entender. Bom, então essa é a análise do capítulo 4 de Miqueias. Miqueias, capítulo 5. Povo de Jerusalém, prepare-se para se defender, pois as tropas inimigas estão cercando a cidade e querem matar o rei de Israel. O Senhor Deus diz: Belém, Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Deus vai entregar os israelitas nas mãos do inimigo que os dominará até que nasça o filho da mulher que está para dar à luz. Então os israelitas que estão no cativeiro voltarão a se reunir com seus patrícios na terra prometida. O rei virá e será o pastor do seu povo, governando com a força que o Senhor lhe dará, em nome do Senhor, o seu glorioso Deus. O seu povo viverá em segurança, pois o seu poder alcançará os lugares mais distantes do mundo. E ele dará a paz. Quando os assírios invadirem o nosso país e conquistarem as nossas fortalezas, nós mandaremos para lutar contra eles os nossos líderes mais importantes. Estes invadirão a terra de Nimrod, isto é, a Assíria, e a conquistarão. E assim, quando os assírios atacarem o nosso país, o rei nos salvará. Bom, aqui em Miqueias, essa profecia, ela mostra os momentos que estão antecedendo, né, a batalha do Armagedon, que é quando o povo de Jerusalém começa a se preparar para se defender. Então eles vão cercar Jerusalém, né, e eles vão querer matar o rei de Israel. Aí depois vem uma profecia a respeito do Messias, fazendo uma conexão do Messias com a pessoa de Jesus Cristo. Belém, Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Como todos nós sabemos, Jesus nasceu em Belém, né? Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Deus vai entregar os israelitas nas mãos do inimigo, que os dominará até que nasça o filho da mulher que está para dar à luz. Bom, agora a gente tem uma profecia aqui interessante. Lá em Isaías capítulo 7, quando os sírios estavam para conquistar o reino de Judá, estavam para atacar Judá, na época do rei Acás, o profeta Isaías falou para Acás: peça a Deus um sinal. Então Acás disse: não vou pedir sinal algum, não vou colocar o nosso Deus à prova. Mas então Isaías falou: pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz a um filho, e porá o nome dele de Emanuel. Essa profecia é como se fosse um recorte de uma outra profecia, né? Alguém tivesse recortado essa profecia e colocado ali no meio do nada, completamente fora de contexto. Deus fez isso de propósito para que
fosse confuso mesmo, ninguém entendesse. Então, essa mulher que está grávida para dar luz, ela é Israel. Israel é a mulher. O menino que vai nascer, esse menino é o Messias. Mas não é apenas o Messias, ele também simboliza a igreja. Porque a igreja é o corpo do Messias. O Messias é o cabeça e a igreja é o corpo, né? E aqui tem uma chave de entendimento. Ó, ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Deus vai entregar os israelitas nas mãos do inimigo que os dominará. Deus vai entregar os israelitas nas mãos do inimigo que os dominará até que nasça o filho da mulher que está para dar à luz, né? Esse filho da mulher que está para dar à luz é a igreja e simboliza o arrebatamento da igreja. Isso tem uma conexão com Apocalipse capítulo 12, quando diz que a mulher, que é Israel, estava com dores de parto. Dores de parto é o quê? Dores de parto é tribulação, né? E ela deu à luz a um menino, e esse menino foi retirado, foi para o céu. Deus pegou esse menino e levou para o céu. O dragão tentou devorar o menino, a criança, mas a criança foi levada. E essa criança que foi levada é a igreja. A criança é a igreja. A igreja, ela nasce de Israel. Ela vem de Israel. Israel é o fundamento da igreja, né? O Velho Testamento é o fundamento pelo qual o Novo Testamento vai emergir. A salvação vem de quem? Vem dos judeus. Então, esse menino que nasce da mulher, que é Israel, ele vai ser arrebatado. Deus arrebata a criança. E depois que Deus arrebata a criança, o que acontece? O dragão se volta contra a mulher, que é Israel. E a mulher foge para o deserto, onde Deus vai sustentar a mulher no deserto, né? Então aqui, quando fala que Deus vai entregar os israelitas nas mãos do inimigo, que os dominará até que nasça o filho da mulher que está para dar à luz, a igreja. Então os israelitas que estão no cativeiro voltarão a se reunir com seus patrícios na terra prometida. O rei virá e será o pastor do seu povo, governando-o com a força que Yahvé lhe dará. E em nome de Yahvé, o seu glorioso Deus, o seu povo viverá em segurança, pois o seu poder alcançará os lugares mais distantes do mundo. Então aqui já fala do poder do Messias. O governo dele vai ser um governo global. Todas as nações estarão debaixo do governo dele. Ele trará paz, né? Então aqui diz que assim que começar o governo global do Messias, já não terá mais guerra, né? Então essa profecia fala a respeito do futuro. Fala a respeito dos dias do Messias, do governo do Messias. Um momento que está no futuro. O futuro que ainda não chegou. Como diz lá, né? As heresias dizendo que o Messias já veio. Se já veio, cadê o governo dele? Onde é que está? Onde é que está a paz? Então não faz sentido algum acreditar numa heresia dessa. Abacuque, capítulo 3. Deus vem vindo da terra de Edom. O santo Deus vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus, e na terra todos o louvam. Ele brilha como a luz, e raios de luz saltam da sua mão, onde se esconde o seu poder. Na frente dele vão pragas terríveis, e atrás vêm doenças mortais. Ele para, e a terra treme. Ele olha para as nações, e elas ficam com medo. Os montes antigos se abalam. Caem as velhas montanhas por onde ele tem andado desde a eternidade. Vi que os povos de Cuxã estão aflitos e que os moradores de Midian estão com medo. É contra os rios, ó Senhor, que estás irado. É contra o mar que estás furioso. É por isso que montas os teus cavalos e vens vitorioso no teu carro de guerra. Pegas o teu arco e te preparas para tirar as tuas flechas. Tu cavas a terra com enchentes. As montanhas te viram e tremeram. Uma tromba d'água caiu do céu. As águas debaixo da terra rugiram. As suas ondas imensas se levantaram. O sol e a lua deixaram de brilhar quando viram o brilho das tuas flechas e a luz brilhante da tua lança. Na tua ira, marchaste pela terra inteira. Na tua fúria, pisaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para salvar o rei que escolheste. Feriste o chefe dos maus e acabaste completamente com seu exército. Com as tuas flechas, mataste o comandante dos soldados quando avançavam como uma tempestade para nos atacar.
Eles vinham orgulhosos, querendo nos destruir como quem mata um pobre em segredo. Montado nos teus cavalos, marchaste pelo mar, pelas ondas furiosas do mar. Quando ouvi tudo isso, fiquei assustado e os meus lábios tremeram de medo. Perdi todas as forças e não pude ficar de pé. Portanto, vou esperar, tranquilo, o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam. Bom, essa aqui é uma oração do profeta Abacuque. Ele faz essa oração em sentido poético, depois de ele ter tido uma visão a respeito do futuro. Embora o texto não seja em prosa, seja em poesia aqui, né, a gente tem bastante figuras de linguagem, mas também temos elementos chaves e concretos da profecia, porque ainda que seja poesia, ela tem um objetivo. O objetivo é passar uma mensagem, ainda que seja poética. E a mensagem é a respeito da visão que ele teve do futuro. Então ele descreve em linguagem poética aquilo que ele viu de verdade com as palavras que ele tinha naquela época, né? As palavras que ele sabia dizer. Então a gente vai fazer uma análise, né? E vamos tentar detectar quais são esses eventos que ele disse que viu, né? Então começa com Deus vem vindo da terra de Edom, o santo Deus vem do Monte Parã. Mais uma vez a gente vê uma profecia dizendo que o Messias está vindo de Edom. Onde fica Edom? Edom fica ao sul de Israel, né? Como em outras passagens, a gente viu que Israel vai fugir para o sul, para os desertos do sul. E quando o Messias estiver voltando, ele passará pela terra de Edom. Então aqueles que estiverem em Jerusalém verá o Messias vindo da direção de Edom, né? Assim como em uma outra passagem diz, quem é esse que está vindo da terra de Bósra, a capital do país de Edom? Então, esse trecho colabora com a profecia, com as profecias que dizem que o Messias estará vindo do deserto trazendo o povo. E ele virá da direção da terra de Edom, que significa que ele virá do sul de Israel. No quarto parágrafo temos: os montes antigos se abalam, caem as velhas montanhas por onde ele tem andado desde a eternidade, né? Então aqui, mais uma alusão com a destruição das montanhas, né? Os montes vão ser destruídos, né? A terra vai tremer. Esse dia, que é o dia do Senhor, vai ser um dia tão terrível que a terra inteira vai sentir, né? E termina dizendo, no último parágrafo: o sol e a lua deixaram de brilhar, quando viram o brilho das tuas flechas e a luz brilhante da tua lança. Saíste para salvar o teu povo, para salvar o rei que escolheste. Feriste o chefe dos maus e acabaste completamente com seu exército. Aqui fala do momento em que o Messias vai sair de Jerusalém para salvar o povo, né? Ele vai salvar, o próprio Deus vai salvar Israel, né? Feriste o chefe dos maus. Quem é o chefe dos maus? O anticristo. Acabaste completamente com seu exército. Então, nesta batalha, esse exército vai ser derrotado para sempre, o exército do anticristo. Com tuas flechas mataste o comandante dos maus, quer dizer, o comandante dos soldados, que avançava com uma tempestade para nos atacar. Então, o comandante do exército, que é o anticristo, vai ser morto. Não por força humana, não pelo exército de Israel, mas sim pelo próprio Messias. O Messias contra o anti-Messias, o Cristo contra o anticristo. Vai ser a batalha dos antagônicos. Então, o próprio Cristo vai acabar com o anticristo. E termina dizendo, no último parágrafo: quando vi tudo isso, fiquei assustado e meus lábios tremeram de medo. Perdi todas as forças e não pude ficar de pé. Portanto, vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam. Essa última parte descreve a sensação que Abacuque teve a respeito da visão. A visão foi tão misteriosa, tão assustadora, que ele ficou tremendo. Ele ficou completamente sem forças e abalado, né? E depois ele fez essa poesia. E ele termina dizendo que vai esperar até o dia que Deus vai castigar, porque ele sabia que isso era algo para o futuro. E o que ele quer dizer é que ele vai se acalmar e vai deixar que o tempo passe até que esse dia chegue. Então essa foi a mensagem e essa foi a análise da profecia do profeta Abacuque. Sofonias capítulo 1. O grande dia do Senhor está perto e vem chegando depressa. Será um dia terrível em que até os soldados mais valentes gritarão de medo. Será um dia de ira, um dia de aflição e angústia, de ruína e destruição, de escuridão e trevas.
Será um dia de nuvens escuras e pesadas. Será um dia de sons de corneta e de gritos de batalha de soldados atacando cidades cercadas de muralhas e protegidas por altas torres de vigia. Bom, essa profecia de Sofonias 1 descreve o dia do Senhor, ou o dia do Messias, o dia em que Cristo vai guerrear contra os soldados do anticristo. E aqui ele descreve que esse dia vai ser um dia sem precedentes na história. Vai ser um dia de nuvens escuras e pesadas. A gente pode imaginar que o exército do anticristo ele terá em posse todo o poderio militar e as mais potentes armas nucleares. E ele não vai deixar de usar essas armas contra o Messias. Ele vai partir com tudo para cima. Não vai ser apenas tiros ou lanças ou ataques de aviões. Não vai ser algo assim. Ele vai usar tudo. A gente pode imaginar todas as armas nucleares que vão ser lançadas para tentar, né, destruir o Messias e o exército do Messias. E a gente sabe que uma explosão nuclear, o que pode causar nessa explosão nuclear, né? Essas bombas, vai gerar fumaça, fogo, cogumelos de fogo. Então, diz que vai ser um dia terrível. Será um dia de nuvens pesadas, de nuvens escuras e pesadas. Será um dia de sons de corneta e gritos de batalha. De soldados atacando cidades cercados de muralhas e protegidos por altas torres de vigia. Então, a descrição do dia do Senhor, ela é uma descrição concreta. E esse dia vai ser um dia... vai ser um dia terrível e esse dia ainda não chegou. Não há relatos históricos a respeito de uma batalha de tamanha magnitude relacionada com Israel e com o Messias. Zacarias capítulo 9. O Senhor aparecerá sobre o seu povo e atirará suas flechas como se fossem relâmpagos. O Senhor tocará a corneta e avançará no meio das tempestades. O Senhor Todo-Poderoso protegerá o seu povo. Eles derrotarão os soldados inimigos e destruirão as suas armas. Beberão o sangue dos inimigos como se fosse vinho e ficarão cheios como uma taça de vinho quando é derramada em cima do altar. Naquele dia, o Senhor salvará o seu povo como um pastor salva as suas ovelhas. Eles brilharão no seu país como pedras preciosas numa coroa. Bom, aqui Zacarias capítulo 9 aniquila completamente as heresias lá do bispo Geraldo. Aqui ele já começa dizendo: Yahvé aparecerá sobre o seu povo e atirará suas flechas como se fossem relâmpagos. Aqui a gente tem a linguagem em sentido figurado, que é a linguagem da comparação, né? A comparação, quando fala que é relâmpagos, como se fossem relâmpagos, está dizendo que as flechas que Yahvé, né, vai atirar contra os inimigos, elas serão tão poderosas quanto relâmpagos, né? Não está dizendo que será relâmpagos, é uma comparação. A informação concreta aqui, a informação literal, é que ele vai atirar as suas flechas contra os inimigos. Essa é a informação concreta. O relâmpago, né, como se fosse relâmpagos, é que é a comparação. Yahvé tocará a corneta e avançará no meio das tempestades do sul. Então aqui a gente tem uma descrição de que quando ele estiver avançando, ele vai avançar do meio das tempestades. É como se tivessem nuvens e relâmpagos, e do meio dessas nuvens e relâmpagos, né, surgisse o Messias ali, né, para guerrear contra os exércitos do anticristo. Em outras palavras, tudo isso vai ser visível. Vai ser visível. E como está escrito no início, né, do capítulo, Yahvé aparecerá, ou seja, será visível. Isso é concreto. Continuando, Yahvé Todo-Poderoso protegerá o seu povo. Eles derrotarão os soldados inimigos e destruirão as suas armas. E terminando, naquele dia, Yahvé salvará o seu povo como um pastor salva suas ovelhas. Eles brilharão no seu país como pedras preciosas numa coroa. Bom, se o Messias já veio, por que isso não aconteceu ainda, né? Zacarias capítulo 12. Esta é uma mensagem de Deus, o Senhor, a respeito do povo de Israel. O Senhor, que estendeu os céus, firmou a terra e deu vida a todos, diz: Eu vou
fazer com que Jerusalém seja como um copo de vinho para todos os povos vizinhos. Eles beberão e ficarão bêbados. Quando eles atacarem Jerusalém, atacarão também as outras cidades de Judá. Mas naquele dia farei com que Jerusalém seja como uma pedra pesada para todos os povos. Quem tentar levantá-la ficará gravemente ferido. E todas as nações do mundo se juntarão para atacar a cidade de Jerusalém. Mas naquele dia farei com que os cavalos fiquem assustados e com que os soldados da cavalaria fiquem loucos. Protegerei os moradores de Judá e farei com que os cavalos dos inimigos fiquem cegos. Então todas as famílias pensarão assim: o Senhor Todo-Poderoso dá força aos moradores de Jerusalém, que são o seu povo. Naquele dia farei com que as famílias de Judá sejam como brasas no monte de lenha, como uma tocha acesa no meio dos feixes de trigo. Elas destruirão todas as nações que estão ao seu redor. E o povo de Jerusalém viverá seguro na cidade. Eu, o Senhor, darei a vitória primeiro aos exércitos de Judá, a fim de que a honra que os descendentes de Davi e os moradores de Jerusalém vão receber não seja maior do que a honra que será dada aos outros moradores de Judá. Naquele dia, eu protegerei os moradores de Jerusalém. Os mais fracos entre eles serão tão fortes como o rei Davi. E os descendentes de Davi irão na frente deles, como anjo do Senhor, como o próprio Deus. Naquele dia, destruirei qualquer nação que atacar Jerusalém. Naquele dia, espalharei o espírito de bondade e de oração sobre os descendentes de Davi e sobre os outros moradores de Jerusalém. Eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança e chorarão a sua morte como quem chora a morte do filho único. Chorarão amargamente como quem chora a morte do filho mais velho. Naquele dia, haverá tanto choro em Jerusalém como o choro que há na planície de Megido pelo deus Haddad, Raimon. Todas as famílias do país chorarão. Cada uma chorará sozinha, isto é, a família dos descendentes de Davi, a dos descendentes de Natã, a dos descendentes de Levi e a dos descendentes de Simei. Cada família chorará sozinha. Os homens chorarão em um lugar e as mulheres em outro. Bom, comentando aqui Zacarias capítulo 12, quando eles atacarem Jerusalém, atacarão também outras cidades de Judá. Então, essa primeira parte que eu destaquei aqui no texto, fala de um primeiro momento, que Israel ele vai ser atacado pelas nações vizinhas. Nesse momento é que o povo de Israel vai fugir. Mas, aquele dia eu farei com que Jerusalém seja uma pedra pesada para todos os povos. Quem tentar levantá-la ficará gravemente ferido. E todas as nações do mundo se juntarão para atacar a cidade de Jerusalém. E essa última parte da profecia já fala de uma outra batalha, né? E a gente tem duas batalhas aqui. Tem a primeira, né, quando eles atacarem Jerusalém, atacarão também as outras cidades de Judá. E tem uma segunda batalha, que essa aqui já é a batalha do Armagedon. E todas as nações do mundo se juntarão para atacar Jerusalém. Aqui já é o ataque liderado pelo Anticristo, que é o momento em que o Messias vai aparecer para intervir. Essa revelação aqui é algo que a gente fica pensando como é que os judeus não conseguem entender isso. Então todas as famílias pensarão assim: o Senhor Todo-Poderoso dá forças aos moradores de Jerusalém, que são seu povo. Aqui fala de um momento antes da batalha do Armagedon, em que as cidades vizinhas, né, os países ao redor de Israel, vão tentar atacar Israel, né, mas Israel vai contra-atacar e vai vencer. Nenhuma nação que está em volta de Israel vai conseguir derrotar Israel. E por causa disso é que o Anticristo ele vai juntar o mundo inteiro, né? Como alguns exércitos de alguns países não conseguiram conquistar Israel depois que o Messias voltou para Israel, então o Anticristo ele vai se unir com todas as outras nações, tanto aquelas que perderam, como as outras dos lugares mais distantes, e vai fazer o exército mais poderoso de todos, e vai se juntar no Vale do Megido, né, para fazer o ataque final contra Israel. Já com o Anticristo liderando, porque alguns exércitos que tentaram atacar de maneira isolada não conseguiram. Então o Anticristo vai com força total
para cima de Israel e para cima do Messias. Mas aqui continua descrevendo as batalhas que vão acontecer antes da batalha do Armagedon, né? Eu, o Senhor, darei a vitória primeiro aos exércitos de Judá, a fim de que a honra que os descendentes de Davi e os moradores de Jerusalém vão receber não seja maior do que a honra que será dada aos outros moradores de Judá. Naquele dia, eu protegerei os moradores de Jerusalém. Os mais fracos entre eles serão tão fortes como o rei Davi, e os descendentes de Davi irão na frente deles como o anjo do Senhor, como o próprio Deus. Então, naquele dia, destruirei qualquer nação que atacar Jerusalém. Bom, então aqui está descrevendo, né, várias batalhas que vão acontecer naquela época, já depois da volta do Messias para Jerusalém, e que Israel vai conseguir derrotar esses inimigos. E aqui ainda continua dizendo, aqui já tem um outro momento, né? Aqui já é um outro momento. E é assim que a profecia ela fala do final, depois ela volta para o meio, depois ela vai de novo lá para o final, depois ela começa a falar sobre o início, e é assim que é a linguagem profética. Quem tentar entender de forma linear não vai conseguir. Quem tentar entender de forma literal não vai conseguir. É assim que é a profecia. No início do capítulo 12 de Zacarias, ele fala das primeiras batalhas, depois ele fala já da batalha final do Armagedon. Aí no meio, ele descreve as batalhas que vão anteceder o Armagedon. E no final do capítulo 12, ele já começa a falar depois da batalha do Armagedon, né? Mas nesse pedaço final do capítulo 12 de Zacarias, a gente tem uma descrição do momento em que vai ser revelado a verdadeira identidade do Messias, né? Então vamos analisar o texto aqui. Naquele dia, espalharei o espírito de bondade e de oração sobre os descendentes de Davi e sobre os outros moradores de Jerusalém. Olha só, acompanhe comigo agora essa parte. Essa parte é muito forte. Eles olharão para aquele a quem atravessaram com uma lança e chorarão a sua morte como quem chora a morte do filho único. Naquele dia haverá tanto choro em Jerusalém como o choro que há na planície de Meguido, pelo deus Hadad Rimon. Todas as famílias do país chorarão, cada uma chorará sozinha, isto é, a família dos descendentes de Davi, a dos descendentes de Natã, a dos descendentes de Levi, a dos descendentes de Simei. Cada família chorará sozinha. Os homens chorarão em um lugar e as mulheres em outro. Bom, aqui, meus caros, aqui está tendo uma descrição do momento em que os israelitas vão descobrir a verdadeira identidade do Messias. Aqui eles vão descobrir que aquele Messias, aquele homem que no passado eles maltrataram, eles rejeitaram, e aquele que eles atravessaram com uma lança, aquele sim era o Messias que eles estavam esperando. E aquele Messias era o próprio Deus também. Então quando esse dia chegar, eles vão sentir um grande pesar, porque embora aqueles que estiverem vivos naquele momento, embora aqueles não estavam vivos quando Jesus veio à Terra e quando Jesus morreu, eles ainda estariam acreditando que o Messias que viria não seria aquele. Até que o Messias apareça de verdade e revele a sua verdadeira identidade, eles ainda continuarão acreditando que aquele Messias que veio no passado, o Jesus Cristo, aquele é um falsante, né? Aquele era um usurpador. Eles só vão deixar de acreditar que Jesus de Nazaré era um usurpador no dia que o Messias vier e revelar a sua verdadeira identidade. Aí então eles vão entender e vão começar a chorar. Chorar por eles não terem acreditado e chorar e vão sentir o pesar pelos antepassados deles, os pais, os avós e os antepassados mais antigos, por tudo que foi feito no passado e por todos esses anos de ignorância, né? Era uma coisa que estava tão clara, mas eles não conseguiam enxergar. Então, voltando a Isaías capítulo 6, né? Enquanto não acabar a grande tribulação e o Messias não se manifestar, o conhecimento não vai ser pleno. O conhecimento só vai passar a ser pleno depois que o Messias se manifestar e revelar a sua verdadeira natureza. E continuando a analisar esse texto, né? Eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. Eles quem? Eles quem?
os moradores de Jerusalém. Quando a gente vê esse trecho, essa passagem, lá em Apocalipse, dizendo todos o verão, até mesmo aqueles que o atravessaram com a lança, está falando de quem? Dos judeus, dos que moravam em Jerusalém. Está falando do povo de Israel. Essa culpa, né, ela caiu sobre o povo inteiro de Israel, o povo que rejeitou o Messias. E aqui está claro como água de rocha. Eles quem? Os moradores de Jerusalém. Vou até ler de novo do início. Naquele dia espalharia o espírito de bondade e de oração sobre os descendentes de Davi e sobre os outros moradores de Jerusalém. Eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança e chorarão a sua morte, como quem chora a morte do filho único. Bom, estes são textos que jamais vocês verão um preterista ler. Eles podem até ler um versículo ou outro de forma isolada, mas nunca, como nós estamos fazendo, capítulos inteiros, lendo e relendo o texto, sem retirá-los do contexto. É por isso que está provado de forma inequívoca que a heresia preterista não se sustenta. Zacarias capítulo 14. Está chegando o dia em que o Senhor Deus julgará as nações. Então a cidade de Jerusalém será conquistada, e os inimigos repartirão entre si tudo o que encontrarem nela. O Senhor ajuntará todas as nações para atacarem Jerusalém. A cidade será conquistada, tudo o que estiver nas casas será levado embora. As mulheres serão violentadas, e metade dos moradores será levada para o cativeiro. Os outros poderão ficar em Jerusalém. Depois, o Senhor sairá para lutar contra essas nações, como já lutou no passado. Naquele dia, ele ficará de pé no Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. Então, um grande vale que correrá do leste para o oeste dividirá o Monte das Oliveiras em dois. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão da cidade por esse vale que irá até Azal. Fugirão como os antepassados de vocês fugiram quando houve um terremoto no tempo do reinado de Uzias, rei de Judá. Então, o Senhor, meu Deus, virá com todos os seus anjos. Daquele dia em diante, não fará mais frio, nem haverá geada. Não haverá mais escuridão. Haverá somente dia, pois o sol continuará a brilhar a noite inteira. Mas só o Senhor Deus sabe quando é que aquele dia vai chegar. Aqui, esse primeiro momento, está chegando o dia de Yahvé Deus, o dia do Senhor. E aqui tem um outro momento. A cidade de Jerusalém será conquistada e os inimigos repartirão entre si tudo o que encontrarem nela. Ou seja, Jerusalém vai ser conquistada antes do Messias chegar e o povo vai fugir de Jerusalém, né? Vai fugir por um grande vale que fica entre os montes, entre o Monte das Oliveiras e um outro monte lá. E por esse vale o povo vai fugir para o sul. Vocês fugirão da cidade por esse vale que irá até Azal, fugirão como os antepassados de vocês fugiram quando houve um terremoto no reinado de Uzias. Bom, então depois de tudo isso acontecer, Yahvé, o Senhor Deus, né? Então Yahvé, meu Deus, virá com todos os seus anjos. Então o Messias virá para salvar Israel com todos os seus anjos depois que acontecer esse evento, em que Israel vai ser conquistado e o povo vai fugir para o deserto. Daquele dia em diante, daquele dia qual? Do dia em que Yahvé virá com seus anjos. Né? Daquele dia em diante não fará mais frio, nem haverá geada. Não haverá mais escuridão, haverá somente dia, pois o sol continuará a brilhar a noite inteira. Mas somente o Senhor Deus sabe quando é que esse dia vai chegar. Bom, então aqui está falando de um momento muito distante, né? Que é o dia do Senhor. O dia que o Messias vai aparecer. E ele termina dizendo, né? Que somente o Senhor Deus sabe quando é que aquele dia vai chegar. Então isso colabora com o texto lá em Mateus, quando Jesus fala que somente o Pai, né, somente o Pai saberia quando aquele dia chegaria. Essa informação: está chegando o dia em que Yahvé Deus julgará as nações. E se está chegando, traz a ideia de que está perto, né?
Mas essa é uma linguagem profética, e a linguagem profética, o tempo não é levado em conta, assim como Jesus falou nas profecias lá em Mateus, que isso aconteceria naquela época, que estava chegando, e assim como os apóstolos diziam que não vai demorar, né? Então, essa é a linguagem profética, embora o profeta disse, está chegando, na verdade, não estava chegando. Na verdade, era uma profecia para um tempo muito distante no futuro, um futuro bem distante do tempo em que a profecia estava sendo dada pelo profeta Zacarias. Bom, então com Zacarias capítulo 14, a gente finaliza todas as profecias do Velho Testamento a respeito da vinda do Messias, né? A respeito de como será a vinda do Messias, o reino do Messias, a respeito de como será para Israel esse momento, o que estará acontecendo em Israel, onde estaria Israel na volta do Messias, né? O que aconteceria, quais são os fenômenos, quais seriam os sinais, né? O que estaria acontecendo na Terra, se haveria terremotos ou não, se seria um dia visível ou não, se seria visível ou não. E somente com as profecias do Antigo Testamento a gente foi capaz, né, de refutar de forma veemente as heresias lá do bispo Geraldo, né? Somente com o Velho Testamento. Então, no Velho Testamento a gente chegou à conclusão de que, né, haverá uma grande tribulação, haverá uma vinda do Messias, essa vinda não será invisível, será visível, os poderes do mundo inteiro e do universo serão abalados, haverá cataclismas, as montanhas vão ser desfeitas, não podemos afirmar que todas as montanhas do mundo, mas pelo menos ali no entorno de Israel, essas montanhas vão deixar de existir, porque Deus vai abrir um caminho reto para conduzir o povo do Egito e do deserto para Jerusalém. A gente também conclui que em algum momento os povos liderados pelo anticristo vão se unir para tentar acabar com Israel e acabar com o domínio do Messias, o que é uma coisa que Davi há muito tempo atrás viu. Davi viu esse momento em que os reis do mundo inteiro se congregaram para atacar Jerusalém e o Messias. Isso está relatado lá em Salmos 2. Se vocês puderem abrir a Bíblia, no Salmos 2 está escrito assim: por que as nações pagãs planejam revoltas? Por que os povos fazem planos tão tolos? Os seus reis se preparam, os seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor, e o rei que ele escolheu. Esses rebeldes dizem: vamos nos livrar do domínio deles, acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Do seu trono lá do céu o Senhor ri e zomba deles. Então, muito irado, ele os ameaça e os assusta com seu furor. Ele diz: já coloquei o meu rei no trono lá em Sião, o meu monte santo. Então aqui a gente tem uma descrição desse momento, né, que foi quando Davi enxergou. Davi, ele teve essa visão desse momento em que os povos se rebelaram contra o Messias, né, quando o anticristo juntou várias nações para tentar acabar com o domínio do Messias, acabar com o governo de Cristo, né? Então com isso a gente termina o Antigo Testamento e agora vamos começar a avaliar, né? Vamos começar agora a analisar as profecias do Novo Testamento. Vamos começar a analisar as profecias a partir de Jesus e os apóstolos e até Apocalipse.